Boa noite, estamos ao vivo aqui na live Cleverson Vale e hoje nós vamos conversar com o pastor missionário José Calixto Patrício. Queremos agradecer a todos que estão chegando, a todos que estão entrando e vamos daqui a pouquinho chamar o pastor José Calixto Patrício para a nossa conversa de hoje na nossa live. Ele já chegou, deixa eu convidá-lo. Pastor Calixto pede para participar da... Ok, muito bem. Boa noite, pastor Calixto. Boa noite, meu irmão. Como vai? Graças a Deus, bem, é um prazer recebê-lo aqui no nosso canal do Instagram para a live de hoje. E sei do sacrifício do pastor aí é meia-noite, né? O senhor falou. E muito obrigado pela aceitação do convite. Amém, irmão. É um prazer, uma alegria. Como as pessoas estão conosco aqui ao vivo e outras vão entrar depois, porque a live ficará gravada, eu quero apresentar o pastor agora. Muito bem. José Calixto Patrício, casado com Sueli Mieco Cirazava Patrício, pais de Daniele e Samuel. Pastor Calixto pastoreou no Brasil a primeira Igreja Batista de Lins e Vasconcelos como pastor interino, pastor auxiliar da Igreja Batista Memorial da Tijuca e foi missionário da Junta de Missões Mundiais na Venezuela, São Francisco, na Califórnia, São José, né, que fala na Costa Rica, Flórida e New Jersey, Estados Unidos, e Portugal. Hoje ele é missionário aposentado da Junta de Missões Mundiais. Pastor Calixto também é formado pelo Seminário do Sul, foi professor assistente de homilética e religiões comparadas nesse mesmo seminário, professor convidado também no seminário americano para dar aula de missões em América Latina e crescimento de igreja, e foi coordenador da área da Junta de Missões Mundiais para os países Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia, e coordenador para a América Central, Caribe, México e América do Norte. É responsável, junto com a sua esposa, pelo cuidado integral do missionário na Europa para os países Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Letônia, Bósnia e Ucrânia, desde 2011 a 2019, e na França, 2011 a 2015. É um prazer, pastor Calixto, falar contigo nesta noite. Pastor Calixto, ele tem uma característica, ele não deixa ninguém esquecer os aniversariantes, né? Todo aniversário ele manda lá a foto, ele cumprimenta cantando com a sua característica alegre e aniversário de casamento, aniversário de nascimento. Muito obrigado, pastor Calixto, pelas felicitações ano após ano. Muito obrigado. Amém. Obrigado, irmão. É um prazer, realmente eu faço com muita alegria. Pastor Calixto, fale um pouquinho, como que foi sua infância no Brasil, a sua adolescência e juventude, e quando que ocorreu a conversão, em qual fase da vida? Muito bem. Eu nasci num lar católico nominal e com a idade aí de 7 anos, uma jovem me levava todos os dias no colégio na cidade de Florianópolis. Ela me colocava no ônibus com ela e me deixava depois em casa. Naquela experiência, ela entrava na igreja católica todos os dias, se ajoelhava diante da imagem do Cristo na cruz. E eu fiz aquilo durante 1 ano com ela todos os dias. O Espírito Santo usou aquela experiência para plantar uma semente no meu coração, porque Jesus morreu na cruz. Os anos se passaram e eu já estava a morar em Itajaí, Santa Catarina, e a minha avó,
se havia convertido ao evangelho numa igrejinha batista de Itajaí. Então, a minha avó começa a insistir comigo para que eu vá assistir um culto um domingo com ela. Finalmente, depois de muita insistência, eu fui assistir um culto na Igreja Batista de Itajaí. E quando chego lá, o pastor Vanderlei José Álvares lê o texto de João 3,16 e anuncia o título do seu sermão. Hoje eu vou pregar porque Jesus morreu na cruz. O Espírito Santo preparou aquela mensagem, preparou meu coração durante anos, e eu, naquela noite, entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Estava com 14 anos de idade, 1965. O senhor nasceu em Santa Catarina, pastor? Eu sou manezinho da ilha, eu sou de Florianópolis. Florianópolis, Santa Catarina. Uhum. Santa Catarina. Ok, muito bem. E a conversão, então, ocorre na fase da adolescência, né? 14 anos. E o senhor passou toda a adolescência lá em Itajaí? Foi. Eu estive na Igreja Batista de Itajaí desde 1965 até 1970, quando eu fui para o Seminário do Sul. Uhum. E como que aconteceu o chamado ao ministério? A princípio já foi o chamado para missões ou o ministério pastoral? Conta para nós a sua experiência. Muito bem. Eu, participando na primeira Igreja Batista de Itajaí, mais ou menos com 16 anos, houve um apelo missionário. E somente 2 jovens da igreja passaram à frente. Uma jovem, um pouquinho mais velha do que eu, e eu, talvez com 16 anos. Só que aquela decisão foi talvez algo emocional, porque foram se passando os anos e eu não tinha nenhum sentimento de paixão por missões. Mas eu tive uma experiência de me afastar do evangelho durante 8 meses. Estive fora da igreja por uma questão de um namoro. Quando eu terminei o namoro e voltei para a igreja, pedi perdão para a igreja por ter me desviado do evangelho durante 8 meses. E naquele momento eu estava num bom trabalho e comprei uma moto. Só que eu tinha planos para aquela moto. E a Igreja Batista de Itajaí precisava de um obreiro que tivesse ou um Fusca ou uma moto para cuidar de uma congregação perto de Barra Velha, Itajuba, aí perto do caminho entre Itajaí e Joinville. Então eu fui cuidar daquela congregação. Quando um domingo, por isso eu não assistia o culto da noite, normalmente. Eu ficava lá na congregação, quando eu voltava para casa, já não dava tempo de ir para a igreja. Mas num domingo, eu volto para a casa mais cedo e sinto o desejo de ir no culto de oração, no culto da noite, no domingo, na minha igreja. Era um culto de missões nacionais. E o pastor, na pregação, insistiu muito, muito no apelo para quem queria se entregar para a obra missionária. Apesar de que aquela mensagem, aquele apelo, tocou muito no meu coração, devido à experiência de ter me afastado do evangelho durante 8 meses, eu não me sentia digno de responder ao chamado do Senhor. Quando o pastor terminou de pregar, a dona Sodi, o pastor se chama Renato Salles, está vivo até hoje. Ele é paulista e sempre trabalhou lá em Santa Catarina, numa cidade chamada Taquaral. O pastor Renato fez apelo e eu endureci o meu coração. Depois, a esposa dele declamou uma poesia chamada Dádiva de Magia. Uma jovem que não podia caminhar com o corpo erecto, então ela se arrastava pelo chão.
Mas alguém deu umas muletas ortopédicas para ela muito caras. E por causa das muletas, ela agora podia caminhar e ir até a igreja. No culto de missões, tudo dentro da poesia. O pastor fez um apelo para a oferta missionária e ela percebeu que os irmãos da igreja não respondiam ao apelo de ofertar com generosidade. Então, quando os irmãos passam com a bandeja na frente do banco dela, ela se agacha e pega as duas muletas debaixo do banco e põe na bandeja da oferta. E o pastor, então, faz ali uma espécie de um leilão missionário no momento para devolver a muleta para a jovem. E aquela poesia, A Dádiva de Magi, de Mário Barreto França, tocou profundamente o meu coração. Voltei para casa aquela noite e eu tenho uma bênção muito grande, desde quando eu era menino até hoje, que tenho 70 anos. Eu deito e durmo. Naquela noite eu não conseguia conciliar o sono. Então rolei na cama para lá, para cá, e não podia ver a hora, porque eu dei o relógio que eu tinha acabado de comprar, um relógio caro, dei para oferta missionária. Então, fiquei rolando e naquela madrugada, finalmente fiquei de joelho ao pé da cama e disse, Senhor, se eu não sou digno de ser um missionário, mas se o Senhor me chama, eis-me aqui. Então, naquela segunda-feira, eu pego a moto e vou até a casa do pastor Renato Salles, no balneário de Camboriú. E quando chego lá com a minha moto, ele me recebe na porta com a esposa e disse, Calixto, eu e a Sodi estávamos esperando você. Eu digo, mas pastor, por que o irmão estava me esperando? Porque nós sabemos o que você veio falar conosco. Eu disse, mas como é isso, pastor? E ele disse, nós ontem à noite oramos para que Deus não deixasse você dormir e que você pudesse entender que o Senhor está te chamando para missões. Olha. Então aquilo foi assim uma resposta tremenda de Deus. E um ano depois, 1970, eu estava lá no Seminário do Sul. Então, o meu chamado... O ano que eu nasci, 1970. foi? Puxa, Nasci dia 3 de dezembro de 1970. Uhum. 51 anos completei agora. Uhum. Glória a Deus. Então, meu irmão, no seminário, eu nunca tive um conceito, um pensamento de que eu ia ser pastor algum dia. Eu sempre pensava que eu ia ser missionário. E já no fim do meu último ano, comecei a namorar a Sueli, a minha esposa, Sueli Mieco Sirazá. O senhor conheceu ela no seminário? Foi, ela foi minha aluna. Ela foi minha aluna. E eu comecei a namorá-la e quando a gente começou a fazer planos para a obra de Deus, a Sueli me incentivou muito para missões mundiais. E nós nos apresentamos, já casados, em 76, novembro de 76, nos apresentamos para a Junta de Missões Mundiais para irmos para Macau, na China, uma colônia portuguesa. Aí veio o primeiro culto da capela, de 77, e o pastor Alcides Teles de Almeida, que era então o secretário executivo da Junta de Missões Estrangeiras. Eu ouvi falar muito dele. Ele foi antes do pastor Valdomiro. Então ele vai pregar na capela e diz assim, meus irmãos, eu tenho uma notícia maravilhosa para a comunidade do seminário. Professor José Calixto Patrício e a sua querida japonesinha Sueli vão ser os nossos primeiros missionários batistas brasileiros na Venezuela. Eu deixei que ele cumprimentasse todo mundo, mas eu estava uma arara. Não era Macau, na China? Quando finalmente
todo mundo se despediu do pastor Alcides, eu fui lá e digo, pastor, eu estou muito chateado com o irmão. O irmão sabe que Sueli e eu temos 1 ano de processo na junta para irmos para Macau. E hoje o irmão vem e fala para todo mundo que eu vou para a Venezuela. Ele disse, meu filho, não se preocupe, Deus falou comigo. Venha lá na junta que a gente vai conversar. Aí eu chego lá, ele me explica que as portas estavam fechadas para Macau, não tinha mais visto para missionário. E ele recebeu uma carta da convenção. Então, nós aceitamos de orar, dei uma resposta para ele depois, que aceitávamos o desafio da Venezuela, e pouquinhos meses depois, apareceram na junta o presidente da Convenção Batista da Venezuela e o secretário executivo com as suas respectivas esposas. E os dois foram na minha casa, lá na Tijuca, e a gente conversou e eu senti que era uma resposta de Deus. E a coisa mais maravilhosa para mim não foi somente isso, que foi como uma confirmação de Deus, a vinda daqueles 2 casais, mas foi o resultado da obra missionária na Venezuela durante 17 anos, que terminou de convencer que Deus me havia chamado, a mim e a Sueli, para a Venezuela. Muito bom. Tem várias pessoas aqui, pastor, falando, por exemplo, o Oliver, Crônicas do Oliver. Tive o privilégio de conviver com o pastor Calixto em Portugal e a honra de receber em minha casa. Cristiano Aguiar também está dizendo, querido Calixto, prazer em rever você. Várias pessoas aqui cumprimentando o pastor. Pastor, e a esposa? Ela é japonesa ou filha de japonês? Não, ela é Sansei. Os pais dela Sansei. eram Nisei. Então, os pais eram Nisei, primeira geração nascida no Brasil. A Sueli e as irmãs são Sansei. Muito bem. O senhor falou em Macau, parece que o pastor Francisco Amaral foi missionário lá, né? Depois? Foi sim. Uhum. Ele e a Rízia. Eu lembro que eu adotei eles como missionários no PAN, e era Macau, China. Ficaram um bom tempo lá, né? Isso foi bem depois, né, que o senhor foi à Venezuela? Olha, eu não sei exatamente o ano que o pastor Francisco e a Rízia foram para Macau, mas deve ter sido alguns anos depois, porque eu fui para a Venezuela em 77. Não sei se ele foi para Macau nos anos 80 e pouco, por aí. Pastor, o senhor ficou, estou vendo aqui, o senhor ficou 17 anos na Venezuela. E esse tempo, o senhor plantou igrejas ou só começou o trabalho do zero? Conta um pouquinho como que foi ser missionário na Venezuela. O que o senhor destaca nesse tempo lá? Muito bem. Nós chegamos na Venezuela em maio de 77. E eu senti no meu coração de me apresentar para a Junta de Missões Nacionais da Venezuela para ser um missionário nacional. É como se, anos atrás, um missionário da International Mission Board chegasse no Brasil e fosse se apresentar para a Junta de Missões Nacionais para ser um missionário de missões nacionais. Então, me apresentei para a Junta de Missões Nacionais, tomar um pouquinho de água. Fique à vontade. Um abraço aí, meu irmão, que acabou de entrar, Clériston Vale. Um abraço, meu querido irmão. Que bom. Então, irmão, a Junta de Missões Nacionais tinha 4 missionários e eu e a Sueli, então, éramos 5. A Junta nos pediu que nós fôssemos para o oriente da Venezuela. A gente, em espanhol, não fala nordeste, noroeste, fala oriente. Então, fomos enviados para 2 cidades no estado de Anzoátegui,
A Barcelona é a capital, mesmo nome de Barcelona da Espanha. Barcelona é a capital e Puerto La Cruz era a cidade, e ainda é hoje, a cidade mais importante do estado Anzoátegui. Então, primeiro, fundamos uma igreja na cidade de Barcelona. A gente começou o trabalho em julho de 77 e em 4 de julho de 80, ou seja, apenas 3 anos depois, estávamos organizando a nossa primeira igreja batista na Venezuela. Chamou-se Igreja Bautista Memorial. Quando, 3 anos depois, a gente pensava naquilo de que o missionário não deve ser o pastor da igreja, que o missionário funda e busca um Timóteo ou busca um pastor e passa o pastorado. Então, eu passei o pastorado em outubro de 83. E Sueli e eu tomamos um grupo de 17 irmãos da Igreja Memorial que tinham a residência em Puerto La Cruz. E conseguimos uma irmã que tinha uma garagem e ela estava construindo uma casa atrás da casa dela, mas a obra parou. Então, aquela irmã nos ofereceu as salas atrás da casa dela, que estavam semi-terminadas, e a garagem. E a gente, com 17 membros, foi para lá. Naquele começo, eu tinha ouvido o Paul Yong Cho, em Caracas. E a palavra do Paul Yong Cho mexeu muito comigo. Então, eu voltei para a congregação em 84, janeiro de 84, e lancei um desafio. Nós éramos um grupo de 24 pessoas em janeiro de 84. E eu lancei um desafio de nós terminarmos aquele ano com 100 pessoas na igreja. Então, na missão. Então, os meses foram passando, janeiro, fevereiro, março, abril, e nada acontecia. Éramos os 24 gatos pingados lá. Todos venezuelanos? Todos esses 20, fora a família do senhor, né? Sim, todos venezuelanos. Na Venezuela, nunca tive o caso de pastorear brasileiros. Sempre eram venezuelanos. Então, um dia, a dona da casa, a irmã Carmen Flores, me convida para ir lá na cozinha e diz assim: pastor, eu gosto muito do irmão, e o pastor é um obreiro muito querido, mas o senhor tem um problema muito sério no seu ministério. E eu levei um susto. Irmã, e qual é o meu problema? Ela disse: o pastor não é um homem de oração. O pastor lançou um alvo para a gente de 100 pessoas até dezembro. Nós já passamos janeiro, fevereiro, março e abril, e nós continuamos com 24 pessoas na congregação. Por que o pastor não desafia as suas ovelhinhas para a gente vir orar aqui na garagem de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã? E a gente, então, começou a orar das 6 às 7 da manhã. Naquele período, minha sogra, mamãe Yolanda Shirazawa, que já partiu com o senhor, ela estava lá em Puerto La Cruz conosco e ela participava todas as manhãs conosco na oração. Numa manhã, estávamos terminando o momento de oração e eu digo: irmãos, vamos orar para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos dê uma estratégia de como vamos ganhar essas 100 pessoas. Então, o grupinho tinha já aprendido a orar a oração em frase, porque eu queria cortar alguns irmãos que não sabiam terminar de orar. Então, era só oração breve, oração conversacional, oração em frase. E aí eu faço oração: Senhor,
Nós temos um alvo de chegar a 100 pessoas. Revela-nos, Senhor, um plano, como nós vamos alcançar essas 100 pessoas. E aquilo foi como jogar gasolina na estopa, porque os irmãozinhos começaram a orar: Pai, fala conosco, Senhor, fala, 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 fala. E de repente eu ouço Deus falando no meu coração: peça para os irmãos se calarem, porque eu vou falar. Então, contei para os irmãos o que eu tinha sentido no meu coração e ficamos de joelhos em silêncio para esperar uma palavra do Senhor. Eu nunca havia tido uma experiência assim antes. Pois bem, naquela manhã eu recebi uma visão da parte de Deus. Deus colocou no meu coração a cidade de Porto La Cruz, ela está no Mar Caribe. Tem uma praia muito grande e chama-se Passeio Colón, Porto La Cruz. E Deus mostrou para mim um terreno vazio e Deus colocou no meu coração: procura o dono desse terreno, peça o terreno emprestado por um mês, busca uma tenda de lona, cadeiras emprestadas das igrejas, forma uma banda com membros de várias igrejas, faz uma cruzada naquele terreno durante 30 noites. Em agosto de 84, nós realizamos aquela série de conferência e nós ganhamos para Cristo durante um mês 126 pessoas, Amém. zero quilômetro. Naquele ano, novembro de 84, foi fundada a Igreja Evangélica Bautista Jesucristo es el Camino. Igreja Evangélica Batista, Jesus Cristo é o caminho. Tínhamos 84 membros fundadores e mais umas 20 e poucas pessoas, passávamos de 100 pessoas. Ali fundamos a Igreja Batista Jesus Cristo é o Caminho. Quando a gente, mais tarde, eu posso contar um pouco mais sobre essa igreja, que foi uma marca sobre missões na Venezuela. Pastor, quando o senhor deixa a Venezuela, em 94, o senhor vai para São Francisco, na Califórnia. Certo. E é uma outra experiência bem diferente, não é isso? Sim, o que aconteceu foi que, durante os anos na Venezuela, a Sueli adoeceu. E toda segunda-feira eu pegava a minha esposa e meus filhos e a gente ia numa praia muito linda, 30 minutos de casa. Sempre quando a Sueli voltava para casa, ela se sentia mal, dizendo que a areia da praia estava fazendo mal para ela. E ela sentia dores no corpo. Pensávamos que era fibromialgia, mas não era. Era lúpus. Então, a Sueli sofreu com lúpus na Venezuela e nunca foi diagnosticada. Algumas vezes eu tive que pegar o meu carro, viajar 5 horas e meia, 120 km por hora, para levá-la para um hospital judaico em Caracas e eles poderem praticamente ressuscitar a Sueli. Então, diante desta circunstância, eu senti no coração que era o momento de deixar a Venezuela, porque o meu trabalho na Venezuela era muito intenso. Eu era o conferencista, eu era o Edson Queiroz da Venezuela. Então, eu era muito convidado para falar nos congressos missionários. Então, a junta, eu peço para a junta a oportunidade de ir para a América para dar um ministério diferente para a Sueli, menos intenso, e que ela tivesse melhor oportunidade de saúde. E a junta, então,
nos enviou para São Francisco, na Califórnia, e chegando lá na igrejinha, na cidade de Brisbane, pertinho do aeroporto de São Francisco, o pastor Billy Wesley Larrubia Rios me convidou para ser o líder de missões da igreja. E nós fomos fundar uma congregação num lugar lindo, debaixo da ponte Golden Gate, um lugarzinho chamado Sausalito, em Marin County. E ali a gente começou uma congregação. Hoje, para a honra e glória do Senhor, esta é uma igreja muito grande em Marin County. Mas também voltado só para americanos, não é brasileiros. Não, aí era diferente. Lá nós éramos uma igreja étnica. Era Ok. primeira igreja batista de língua portuguesa de São Francisco. Então, aí o processo é diferente. Há 90% de brasileiros e 10% de americanos. Os 10% são esposo, esposa, filhos, não é? Então a língua era o português. O senhor Português. não usava o inglês na igreja. Não usávamos inglês. Ok. Pastor, Venezuela, Califórnia, depois o senhor foi a Costa Rica, né? Depois volta aos Estados Unidos, Flórida e definitivamente Portugal. Como que os filhos... Desculpa. Oi? Flórida dá 1 ano. Nova Jersey. Ok. E 8 anos em Nova Jersey. Nova Jersey, ok. Como que os filhos... como que foi a adaptação dos filhos em outro país? E quanto tempo demorou essa adaptação? Conta um pouquinho para nós. Muito bem. Quando o Sueli e eu fomos para São Francisco, o Samuel tinha 12 anos e a Daniele tinha 16. Ficamos lá 1 ano e 9 meses. A Daniele estava feliz nos Estados Unidos, mas não se sentia a gosto. Então, ela estava aberta para a gente poder ir para outro país de fala hispana. Mas o Samuel amou demais a Califórnia e começou a jogar basquete no Junior High School. Então, quase 2 anos fazendo aquilo, criou um vínculo muito grande no coração do Samuel. Quando ele percebeu que a junta estava nos tirando da Califórnia, vou explicar essa questão. Nós chegamos na Califórnia e a igreja solicitou o nosso visto, mas a igreja não quis pagar um advogado para trabalhar na questão do visto. E 1 ano e 9 meses, e o visto não saiu. Então, a junta pediu que nós deixássemos a Califórnia e aceitássemos ir para Costa Rica. E isso criou uma dor profunda no coração do Samuel, que já estava agora com 14 anos. Então, o Samuel, nos 5 anos e meio na Costa Rica, ele perdeu a fé. E quando completou 18 anos, ele entrou num grupo lá de tatuagens e rolava alguma droga. Meu filho se afastou do evangelho e dizia que não era mais crente. E pastorear uma igreja lá em São José, nós formamos uma igreja nova chamada Comunidade Cristiana El Bosque, nos moldes do livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito. Então, eu sofria muito, e a Sueli sofria muito de ver o Samuel longe de Deus. Fundamos uma igreja, a igreja, em apenas 3 anos, estávamos com mais de 100 pessoas na igreja. Era algo nunca visto na Costa Rica, uma igreja alcançar 100 pessoas em apenas 3 anos. Mas o meu filho muito longe de Deus. E um dia, Sueli e eu orando, e a minha esposa me disse, nós precisamos
voltar para os Estados Unidos para dar uma segunda oportunidade para o Samuel voltar para a Califórnia. Então, eu não podia pedir para a junta me enviar mais uma vez para os Estados Unidos, porque ela já tinha me tirado de lá. Uhum. E fomos falar com Samuel, que Deus tinha falado no nosso coração, da mãe e do pai, para levá-lo de volta para os Estados Unidos. E nós deixaríamos a junta, deixaríamos a igreja, para levá-lo para os Estados Unidos. Samuel ficou impressionado com a nossa decisão e nos abraçou e chorou e disse: papai, bom, ele sempre chegava em casa depois da meia-noite, e ele disse: papai, a partir de hoje, até às 10 da noite, papai e a mamãe não durmam, esperem eu chegar, porque eu quero ir lá no quarto de vocês cada noite para orar, para Deus me levar para os Estados Unidos. E nós oramos e Deus abriu uma porta. Eu fui convidado para ser o secretário executivo da AIBAN, Associação das Igrejas Batistas Brasileiras na América do Norte. Deus nos abençoou com o visto do consulado americano, um visto para 5 anos, e Deus, nos Estados Unidos, reconquistou o coração do Samuel, ele deixou as drogas, foi conosco para Nova Jersey, e lá começou a jogar basquete com os meninos da igreja, entre julho e agosto e setembro. E começou com um grupinho de 12, e ao cabo de 3 meses tinha 142 meninos. Então a igreja viu o potencial do Samuel, ele foi enviado para Granada, na Espanha, Andaluzia, e a organização Embaixadores em Futebol convidou o Samuel para ele ser missionário. A própria igreja de Nova Jersey pagou todos os gastos e ele foi como missionário, e essa igreja é a igreja enviadora do nosso filho desde 1986 até o dia de hoje. E o nosso filho faz 12 anos que ele é missionário em Granada, e toda aquela experiência da tatuagem, das drogas, hoje são uma ferramenta muito importante para ele alcançar os jovens para Cristo. Então, o senhor falou 1986, tá correta essa data, não? Sim, sim. 86. Samuel, 86, ele chegou, sim, 86. 86, 96. Não, estou com a mais de 30 errada. anos, quase 40 anos, é isso? Não, errado. O Samuel tem 12 anos em Granada. 12 anos. Ok. 2009. Isso, 2008. 2008, então, ok. Ele tem 12 anos em Granada, como missionário, e até hoje aquela igreja é a sua igreja enviadora. A nossa filha... Que bênção. Obrigado. A nossa filha teve uma experiência totalmente diferente. Ela foi estudar numa universidade em Arkadelphia, Arkansas, e lá mesmo na universidade se casou com um jovem que hoje é o desenhador gráfico da Voz dos Mártires em Oklahoma. Está casada, tem 2 filhos e é uma bênção. O Samuel, ele é missionário, ele é casado também? Samuel está casado e está servindo ao Senhor em Granada. Muito bem. Pastor, quando o senhor volta para os Estados Unidos, o senhor deixa a junta, então? Sim, não tinha mais jeito, porque eu não podia pedir para a junta abrir uma exceção para nos mandar de novo para os Estados Unidos. Então eu fui para os Estados Unidos com meio salário pago pela AIBAN, Associação das Igrejas Batistas Brasileiras na América do Norte.
Por que que eu aceitei o pastorado de Nova Jersey um ano depois? Porque eu precisava de mais 50% para completar o salário. Então, a Igreja Uhum. Batista de Elizabeth, Nova Jersey, me convidou para ser o pastor e eu pastoreei a igreja de 2003 a 2009. Aí, a ida a Portugal foi uma ida independente também, não estava vinculado a nenhuma junta de missões. Não, o que aconteceu? O nosso pastorado na primeira igreja batista de Elizabeth, em Nova Jersey, foi um pastorado abençoado por Deus em muitos aspectos. Mas eu sempre lutei com o dom de ser missionário e o dom de ser pastor. É muito diferente ser pastor de uma igreja que você funda. E é muito diferente ser pastor de uma igreja que você não fundou. Uhum. Então, a Sueli e eu começamos a perceber sinais de Deus de que estava chegando o nosso tempo final em Elizabeth. E um dia a Sueli me recebe em casa e disse: eu tive uma experiência com Deus hoje. Eu estava agradecendo a Deus pela volta do Samuel para o Senhor, nosso filho agora missionário em Granada, nossa filha bem, nosso genro, nossos netos. E eu estava agradecendo a Deus, porque Deus nos abençoou tanto. E estamos agora aqui nesta igreja e Deus falou no meu coração: não se esqueça do voto que você me fez. Então ela lembrou-se de que quando nós chegamos em Nova Jersey, ela orou a Deus e disse: Senhor, nós vamos para os Estados Unidos. Resgata o Samuel. Queremos ver o Samuel te servindo. No momento que o Senhor fizer isso, Calixto e eu voltaremos para missões mundiais. Então, em 2010, Sueli e eu nos reapresentamos para a Junta de Missões Mundiais, fomos recebidos assim de braços abertos e Uhum. estávamos ali na junta preparando-nos para ir como missionário para uma cidade numa tríplice fronteira: Brasil, Peru e Colômbia. A cidade chama-se Letícia e o lado brasileiro, Tabatinga. Uma cidade com palafitos, como lá no Pará. E a gente preparando o nosso coração para irmos para a Colômbia. E um dia o pastor Lauro Mandira, que era o executivo interino, aliás, o interino era o pastor Sócrates. Sócrates. Uhum. Sócrates. Mas o pastor Lauro Mandira fungia, né, fazia a função do secretário executivo e diretor de missões. Então, o pastor Lauro Mandira nos convida para ir lá no seu gabinete e diz: pastor Calixto, temos um pedido da Convenção Batista Portuguesa para enviarmos um casal de missionários para Trás-os-Montes, uma igreja, primeira igreja batista de Vila Real, que tem apenas 4 membros, está há 10 anos sem pastor. Então, Sueli e eu entendemos que foi o chamado de Deus, era um chamado macedônico. Nunca na minha cabeça, nunca no nosso coração, meu e da Sueli, jamais passou uma ideia de que um dia nós seríamos missionários em Portugal. Então, Uhum. a gente veio para Portugal em 2010, pastoreei a igreja de Vila Real durante 4 anos e meio, chegamos a ter 25 pessoas na congregação, encontrei um jovem português, que é como meu filho hoje ele tem 44 anos, 45, Fernando Jorge Silva, eu o adotei como meu Timóteo, trabalhou comigo na igreja de Vila Real durante 2 anos e depois ele foi ordenado como pastor
e hoje ele é o pastor. Então, eu saí de Vila Real e estou no Porto já para uns 6 anos, porque a junta pediu que nós deixássemos o Porto e viéssemos para morar, deixássemos Vila Real para morar no Porto, estar mais próximo do aeroporto do Porto, aeroporto Carneiro. Por quê? Porque Sueli e eu éramos os orientadores pastorais não leu a lista aí no começo? Era Sim, Espanha, sim. França, Itália, Suíça, Letônia, Albânia, Bósnia. Então, nós viemos para o Porto para fazer o trabalho de dedicação exclusiva do SIM, Cuidado Integral do Missionário. Mas, em 29 de outubro de 2019, Sueli e eu nos aposentamos da junta e houve um culto de despedida da junta na primeira Igreja Batista de Irajá, pastor João Emílio. Então, João nós Emílio estamos Curtis. agora... João Emílio. Então, nós estamos agora em Portugal, como dizem aqui em Portugal, reformados, não somos mais parte do quadro da junta. Então, se tiver um tempo, eu posso falar o que estamos fazendo agora. Pode falar rapidamente, que a hora está voando, infelizmente. Fale, então, qual é a atual ocupação do pastor agora? Muito bem. Quando a gente terminou o nosso relacionamento com a junta, Deus nos havia mostrado no nosso coração que durante esses anos de pastorado, nós levamos a Cristo alguns idosos. Então, tivemos uma visão de trabalhar com a terceira idade para alcançar os idosos nas aldeias portuguesas, onde existem velhinhos, às vezes um só, às vezes o casal, que estão lá na aldeia praticamente abandonados, e a gente começou a fazer esse ministério. Com a pandemia, a partir de março de 2020, tudo parou. Nós não temos podido visitar mais os velhinhos nos lares de idosos. Aqui em Portugal não chamamos asilo, chama-se lar de acolhimento, lar de idosos. Então, nosso trabalho com os idosos em Portugal está praticamente stand-by, esperando que as coisas possam mudar e a gente possa voltar de novo à carga. Durante alguns meses, temos visitado alguns velhinhos, mas não nos lares. Pastor, como que está a situação atual de Portugal quanto ao Covid? Já o país todo vacinado, a Covid Sim. foi estancada aí, como que está? Portugal é o primeiro país do mundo em vacinação da sua população. Mas, não sei se por excesso de confiança, a situação começou a se agravar de novo. Então, agora, recente? Agora, estamos neste momento. Há um agravamento da situação em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha e na França. Então, com essa nova cepa ou não? Ou a antiga? Com a nova cepa. O Ômicron. Exatamente. Então, hoje, a situação em Portugal é muito delicada, porque os políticos não querem voltar a um lockdown. Mas a coisa vai ficando complicada cada dia. É uma situação muito difícil. A vacina aí tem sido eficaz para essa nova cepa? Sim. Sueli e eu, por exemplo, nós recebemos a Pfizer. E já recebemos 3 doses da Pfizer. Não é? Mas a situação está complicando de novo na Europa. É muito preocupante. Muito preocupante. Mas essa nova cepa Ômicron, ela também como as primeiras, leva à morte também? Tem matado gente? Não tem sido tão agressiva como as outras. Ela pega as pessoas mesmo vacinadas,
mas ela não tem uma consequência tão grave como as outras vacinas. Amém, que bom. Graças Pelo a Deus. menos mais tranquilo, né? Pastor Calixto, eu quero agradecer muito mesmo. Infelizmente, o tempo é curto, mas para o senhor, e graças a Deus, né, porque já é tarde aí, é madrugada, já é 1 da manhã quase. Mas eu quero louvar ao Senhor pela a sua dedicação à obra missionária. Que Deus continue usando a sua vida, da esposa, Sueli, aí em Portugal, nesse novo projeto, agora de evangelização de pessoas da terceira idade. E foi um prazer falar contigo, pastor Calixto. Foi um prazer. Eu gostaria de convidá-lo para orar, encerrando assim a nossa live. Muito bem. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ter esse encontro virtual com tantos irmãos amados, irmãos que também nos conheceram, irmãos que participaram. Já vi aqui na lista, Senhor, alguns irmãos que participaram do meu PAN. E muito obrigado. Obrigado pela vida do Cleverson, por esse ministério tão precioso que ele realiza. E, ó Deus, continua abençoando a Junta de Missões Nacionais do Brasil, a Junta de Missões Mundiais, e que, apesar da pandemia, o povo batista do Brasil possa continuar levando a bandeira, o estandarte do Evangelho até os confins da terra. Abençoa, Senhor, as igrejas, os pastores, os missionários de todo o Brasil. E obrigado pelo povo batista brasileiro, pelos irmãos que amam missões e que dão com amor e sacrifício para a obra do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, tem muita gente aqui que entrou e quero agradecer a todos que participaram aqui da live. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço, pastor Calixto. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado.